Ao se hospedar em um hotel de luxo, um milionário ficou paralisado ao ver uma faxineira idêntica à sua amada desaparecida. A mesma desapareceu há 25 anos. O Hotel Sol Nascente era conhecido por sua exclusividade. Localizado nos arredores de Campos do Jordão, atraía hóspedes de alto nível, com promessas de conforto e privacidade incomparáveis. Eduardo Moreira, um dos empresários mais renomados do país, nunca tinha se hospedado ali antes. Ele era um homem acostumado a resolver tudo em suas luxuosas propriedades ou, no máximo, a fazer viagens relâmpago em seus jatos particulares. No entanto, aquela conferência internacional de negócios o obrigou a abrir uma exceção. Ao chegar, ele foi recebido com a pompa de sempre. O saguão do hotel exalava sofisticação, com mármores reluzentes e grandes janelas que deixavam o sol da manhã banhar o ambiente com um brilho dourado. Eduardo apreciou brevemente a paisagem das montanhas ao fundo, antes de ser guiado até sua suíte pelo gerente, que parecia mais nervoso do que o habitual. Talvez fosse a presença marcante de Eduardo, que com seus 54 anos, ostentava um semblante sério e postura impecável. O tipo de pessoa que não precisava falar muito para impor respeito. "Espero que sua estadia seja perfeita, Sr. Moreira", disse o gerente, ao abrir a porta da suíte. Eduardo assentiu com um leve sorriso e entrou acomodado. Ele revisava os documentos para a conferência. Enquanto observava o movimento discreto do hotel pela ampla janela de sua sala, havia algo tranquilizador no lugar, mas também uma melancolia que ele não sabia explicar. Talvez fosse o peso dos anos e das perdas, especialmente aquela que ainda marcava sua alma, Isabela. 25 anos haviam se passado desde que ela desaparecera. O amor de sua vida, a mulher que ele havia planejado pedir em casamento, simplesmente sumiu após um acidente de carro em uma estrada deserta. Eduardo havia procurado por ela durante meses, anos até, mas nunca encontrou seu corpo ou qualquer pista concreta. A dor foi transformada em trabalho, e o trabalho o levou a ser o homem poderoso que era. Ainda assim, o vazio permanecia. Mais tarde, naquela mesma noite, Eduardo foi ao restaurante do hotel para um jantar exclusivo. Ele cumprimentou alguns colegas de negócios, mas, como de costume, manteve-se reservado. Após a refeição, decidiu retornar à sua suíte. Era quase meia-noite, e o corredor estava silencioso, iluminado apenas pela luz suave das lâmpadas embutidas no teto. Foi então que ele a viu. Uma jovem estava de costas, segurando um carrinho de limpeza. Usava o uniforme do hotel e limpava o chão com movimentos rápidos e precisos. Eduardo parou no meio do corredor. Algo na postura dela chamou sua atenção. Quando ela se virou, seus olhos se arregalaram. Era como se ele tivesse visto um fantasma. A jovem tinha o rosto de Isabela, os mesmos traços delicados, os cabelos castanhos ondulados caindo pelos ombros, os olhos que pareciam conter um mundo de histórias não ditas. Eduardo sentiu o coração disparar, como se o tempo tivesse regredido 25 anos. A jovem, percebendo o olhar fixo dele, deu um pequeno sorriso educado. "Boa noite, senhor", disse ela com um leve aceno de cabeça. Eduardo tentou responder, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ele apenas assentiu, ainda encarando-a. Não era possível, não podia ser ela, mas também não podia ser uma coincidência. "Com licença", disse a jovem, desviando o olhar e continuando seu trabalho. Eduardo permaneceu ali, estático, enquanto ela desaparecia pelo corredor. Assim que conseguiu se mover novamente, correu para seu quarto. A imagem da jovem estava gravada em sua mente. Não era apenas a semelhança. Havia algo mais. Aquele rosto mexia com ele de uma forma que nenhuma outra pessoa havia conseguido em décadas. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Repassava cada detalhe daquele encontro. Quem era ela? Por que se parecia tanto com Isabela? Seria uma coincidência cruel ou algo mais profundo? Ele sabia que precisava descobrir. Na manhã seguinte, Eduardo pediu a seu assistente, Marcelo, que viesse ao hotel o mais rápido possível. Marcelo era de confiança e sabia que, quando Eduardo pedia algo, era porque era importante. Assim que o assistente chegou, Eduardo o recebeu na suíte e foi direto ao ponto. "Quero que descubra tudo sobre uma funcionária do hotel. Ela trabalha como faxineira. Preciso saber o nome dela, de onde veio. Tudo",
disse Eduardo com a voz firme. Marcelo ergueu as sobrancelhas, surpreso. Entendido, senhor. Alguma razão específica? Eduardo hesitou por um momento antes de responder. Ela me lembra alguém que eu perdi há muito tempo. Marcelo não fez mais perguntas. Sabia que Eduardo não era o tipo de homem que gostava de explicar suas motivações. Apenas saiu da sala para iniciar a investigação. Enquanto esperava, Eduardo foi até a varanda de sua suíte. O vento frio das montanhas o atingiu, trazendo uma sensação de nostalgia que ele não conseguia ignorar. Era como se algo estivesse prestes a mudar. Ele só não sabia o que. Naquela manhã, Eduardo não conseguiu se concentrar em absolutamente nada relacionado à conferência de negócios. O rosto da jovem faxineira o perseguia, nítido em sua mente como uma fotografia. Ele sabia que precisava de respostas, mas o que estava por vir era uma mistura de ansiedade e expectativa. Marcelo retornou algumas horas depois. Trazendo um tablet com os primeiros resultados de sua investigação, Eduardo estava sentado em sua poltrona de couro na suíte, com uma xícara de café quase intocada à sua frente. Quando Marcelo entrou, ele levantou o olhar imediatamente. Conseguiu algo? Perguntou Eduardo sem rodeios. Sim, senhor. O nome dela é Mariana. Tem 23 anos. E trabalha no hotel há quase 2. Antes disso, cresceu em um orfanato em São Paulo. Não tem registros claros sobre sua família biológica, mas parece que foi encontrada em uma igreja quando era bebê, com apenas alguns meses de idade. Eduardo ficou em silêncio, processando aquelas informações, Mariana. O nome ecoou em sua mente. Era simples, mas carregava um peso que ele não sabia explicar. A menção do orfanato trouxe uma nova camada de mistério. Ele olhou para Marcelo, que parecia hesitante. Há mais alguma coisa? Eduardo perguntou, franzindo a testa. Marcelo respirou fundo. Parece que ela sempre carregou um medalhão, senhor. O diretor do orfanato mencionou isso em um registro antigo. Ela nunca soube dizer de onde veio, mas é a única lembrança que tem de sua origem. O coração de Eduardo deu um salto. Um medalhão. Isabela tinha um medalhão idêntico. Um presente dele, gravado com suas iniciais e uma pequena frase. Para sempre, meu amor. Era impossível ignorar a coincidência. Você conseguiu ver esse medalhão? Perguntou Eduardo com a voz mais firme. Não ainda, senhor. Mas acredito que não será difícil encontrar uma oportunidade. Eduardo levantou-se. Caminhando até a janela, a vista das montanhas não trouxe a habitual sensação de calma que ele esperava. Em vez disso, sua mente estava a mil. Mariana não era apenas uma jovem comum. Ele sentia isso no fundo de sua alma. Mas o que isso significava? Como ela poderia estar conectada a Isabela? E por que essa conexão parecia tão óbvia para ele? Mas não fazia sentido à primeira vista. Continue investigando, ordenou Eduardo, ainda de costas para Marcelo. Quero saber tudo, onde ela mora, como é a rotina dela. E, principalmente, quero descobrir mais sobre esse medalhão. Marcelo assentiu, recolhendo o tablet e saindo da suíte sem fazer mais perguntas. Enquanto isso, Mariana trabalhava em silêncio nos corredores do hotel, como fazia todos os dias. Seu trabalho era simples, mas ela o executava com dignidade e dedicação. Ainda assim, não conseguia deixar de pensar no homem que havia encontrado na noite anterior. Ele parecia tão imponente, mas ao mesmo tempo, vulnerável de uma maneira que ela não conseguia explicar. Era estranho que ele a tivesse encarado daquela forma. Mariana estava acostumada a ser invisível para os hóspedes ricos do hotel. Para eles, ela era apenas mais uma funcionária uniformizada, limpando os rastros de luxo que deixavam para trás. Mas aquele homem havia olhado para ela como se a conhecesse. Enquanto pensava nisso, tocou o medalhão que pendia de seu pescoço. Era um hábito inconsciente que sempre fazia quando estava nervosa ou confusa. O pequeno objeto metálico era sua única ligação com um passado que ela nunca conheceu. Crescer em um orfanato nunca foi fácil, mas Mariana havia aprendido a aceitar sua história, mesmo com as lacunas que nunca conseguiu preencher. Mariana, chamou Joana, outra faxineira e sua melhor amiga no hotel. Você tá bem, tá com uma cara meio perdida. Mariana sorriu, tentando afastar os pensamentos. Tô bem, Jo, só cansada, acho. Joana, que sempre tinha um comentário espirituoso na ponta da língua, olhou para ela com curiosidade. Cansada ou pensando no hóspede milionário que te encarou ontem? Mariana arregalou os olhos. Você viu? Claro que vi.
Achei que ele ia te perguntar algo, mas ficou parado te olhando. Foi meio esquisito, não acha? Mariana deu de ombros, mas não conseguiu evitar o sorriso sem graça. Sei lá, acho que ele me confundiu com alguém. Pode ser, respondeu Joana, mas o tom brincalhão de sua voz sugeria que ela não acreditava nisso. Mais tarde, naquela mesma tarde, Eduardo cruzou propositalmente com Mariana no corredor. Ele sabia que deveria esperar mais informações antes de agir, mas a curiosidade o consumia. Quando a viu passando com o carrinho de limpeza, parou. Você é a Mariana, certo? Perguntou, com a voz baixa e controlada. Ela olhou para ele, surpresa. Sim, senhor. Posso ajudar com alguma coisa? Eduardo hesitou por um momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. Eu queria saber sobre o seu medalhão. Ele parece especial. Mariana levou a mão ao pescoço, instintivamente protegendo o objeto. Era raro alguém perguntar sobre ele, e a pergunta a deixou desconfortável. É só uma lembrança, disse ela. Evitando entrar em detalhes, Eduardo percebeu sua relutância, mas não insistiu. Em vez disso, sorriu levemente. Parece importante. Eu entendo. Mariana assentiu, ainda desconfiada. Eduardo sabia que precisaria ganhar sua confiança antes de conseguir qualquer resposta mais profunda. Enquanto ela se afastava, ele sentiu um misto de frustração e esperança. O medalhão era a peça-chave. Ele tinha certeza disso. Agora, só precisava encontrar uma maneira de conectar os pontos. O silêncio da noite tomou conta da suíte de Eduardo. Ele sentava-se sozinho na poltrona próxima à janela, com um copo de uísque na mão. As luzes da cidade ao longe eram pequenas manchas brilhantes contra o céu escuro. Mas sua mente estava longe dali, mergulhada nas memórias de um passado que ele evitava revisitar. Havia algo em Mariana que o fazia reviver tudo novamente, como se a barreira que ele construiu entre sua vida presente e aquelas lembranças tivesse sido completamente derrubada. Não era apenas a semelhança física, era a maneira como ela andava, como inclinava a cabeça levemente ao falar. Era como ver Isabela novamente, só que mais jovem. Ele fechou os olhos e deixou que a memória o envolvesse. 25 anos atrás, Eduardo era um homem diferente, jovem, impulsivo e, acima de tudo, perdidamente apaixonado por Isabela. Ela era a pessoa que iluminava sua vida, alguém que parecia entender cada nuance de sua alma. Eles se conheceram por acaso, em um evento beneficente, e desde aquele dia, Eduardo soube que sua vida nunca seria a mesma. A memória o transportou para a última viagem que fizeram juntos. Era uma tarde ensolarada em uma estrada sinuosa, cercada por montanhas verdes, e uma brisa que trazia o aroma de flores selvagens. Eduardo dirigia, enquanto Isabela ria de algo que ele disse, seu sorriso mais radiante do que qualquer coisa que ele já havia visto. No banco ao lado dela, descansava um pequeno embrulho, o medalhão que ele havia comprado para marcar aquele momento especial. Ele planejava pedi-la em casamento naquela viagem. Você está tão sério, Eduardo, ela disse, tocando levemente sua mão. No que está pensando? Em como eu sou o homem mais sortudo do mundo, respondeu ele. Desviando os olhos da estrada por um instante para olhá-la, Isabela revirou os olhos, mas estava sorrindo. Você é um terrível mentiroso. Naquela curva da estrada, tudo mudou. O som do impacto ainda ecoava em sua mente. O carro derrapando, o pânico em seus olhos, o mundo girando antes de escurecer. Quando Eduardo acordou, estava sozinho. Isabela havia desaparecido e o carro estava destroçado na beira de um penhasco. Ele chamou por ela, gritou até sua voz falhar, mas tudo o que encontrou foi o medalhão caído no chão, a corrente quebrada. Os dias seguintes foram um borrão de busca desesperada. Equipes de resgate vasculharam a área, mas não encontraram nenhum sinal de Isabela. Sem um corpo, sem pistas concretas. As autoridades presumiram que ela havia caído no rio abaixo do penhasco. Sendo levada pela correnteza, Eduardo se recusava a acreditar. Por meses, ele organizou buscas próprias, contratou detetives particulares, espalhou cartazes, nada. Eventualmente, ele foi forçado a aceitar o que parecia óbvio. Isabela estava morta. O amor de sua vida havia desaparecido para sempre. Agora, sentado naquela poltrona,
Eduardo sentia o peso de todas essas lembranças, como se o acidente tivesse ocorrido ontem. Mariana não era apenas parecida com Isabela. Ela o fazia reviver cada detalhe daquele dia, cada decisão que ele havia tomado e que, de alguma forma, o levou a perder a mulher que amava. Ele passou a mão pelo rosto, como se quisesse apagar aquelas imagens de sua mente. Mas algo o fazia hesitar. E se ele tivesse errado? E se, de alguma forma, Isabela tivesse sobrevivido e Mariana fosse a chave para descobrir a verdade? No dia seguinte, Eduardo decidiu dar um passo além em sua busca. Ele chamou Marcelo à sua suíte mais uma vez. "Quero que você descubra mais sobre esse orfanato", disse ele. "E veja se há algum registro de como ela foi encontrada, qualquer detalhe que possa explicar de onde ela veio." Marcelo, que já começava a perceber a obsessão de Eduardo pelo caso, hesitou antes de responder. "Senhor, você realmente acha que ela pode estar conectada a alguém do seu passado?" Eduardo ergueu o olhar, sua expressão grave. "Eu não acho, Marcelo, eu sei. Há algo naquela garota que não é coincidência." Marcelo assentiu, entendendo que não havia espaço para argumentar. Ele saiu da suíte com a missão de encontrar mais peças para aquele quebra-cabeça. Enquanto isso, Mariana seguia sua rotina no hotel, mas a presença de Eduardo começava a incomodá-la. Por que ele estava tão interessado nela? O que havia no medalhão que tanto chamava sua atenção? Mariana nunca deu muita importância ao objeto. Era apenas algo que ela sempre teve, uma peça desgastada pelo tempo, mas que carregava consigo por puro apego emocional. "Você deveria perguntar a ele o que ele quer", sugeriu Joana, enquanto as duas limpavam o salão principal. "Não sei, ele é meio intimidador", respondeu Mariana, com um pequeno riso nervoso. "E não acho que seja algo importante. Talvez seja só curiosidade." Joana deu de ombros. "Bom, se ele for louco o suficiente para ficar obcecado por uma peça velha, isso é problema dele. Mas se ele continuar te olhando daquele jeito, você tem todo o direito de perguntar o que está acontecendo." Mariana riu, mas a verdade era que ela estava começando a ficar curiosa também, Eduardo, por sua vez. Não conseguia ignorar a sensação de que estava se aproximando de algo importante. O medalhão, o orfanato, a própria Mariana. Cada detalhe parecia um pedaço de um quebra-cabeça que ele não sabia como montar, mas que precisava desesperadamente completar. Naquela noite, ele voltou a cruzar com Mariana nos corredores do hotel. Desta vez, ela parecia menos desconfortável com sua presença. Eduardo parou ao lado dela e, após um breve momento de silêncio, falou: "Eu queria me desculpar se tenho sido invasivo." Mariana o olhou surpresa, mas deu um pequeno sorriso. "Não precisa se desculpar, senhor. Só estou curiosa sobre por que o senhor está interessado no meu medalhão." Eduardo hesitou antes de responder. "Digamos que ele me lembra algo muito importante para mim. Algo que perdi há muito tempo." Mariana franziu o senho, intrigada, mas não fez mais perguntas. Ela apenas assentiu, se despedindo com um educado "boa noite." Eduardo a observou enquanto ela se afastava, sabendo que sua busca por respostas estava apenas começando. No dia seguinte, Mariana estava mais pensativa do que de costume, enquanto empurrava o carrinho de limpeza pelos corredores do hotel. Sua mente vagava pelas palavras de Eduardo na noite anterior, o jeito como ele falou sobre o medalhão. Com uma emoção quase palpável, deixou-a intrigada. Era apenas um objeto simples, mas para ele, parecia ser algo muito mais. No início da manhã, enquanto Mariana limpava uma das salas de reuniões, Eduardo entrou, aparentemente sem perceber que ela estava ali. Ele carregava uma expressão concentrada, com um tablet em mãos, e parecia revisar documentos. Mariana se endireitou, hesitante, sem saber se deveria sair ou se ele sequer a tinha notado. "Bom dia, senhor", disse ela, num tom baixo. Eduardo levantou os olhos, claramente surpreso por não estar sozinho na sala, ao perceber que era Mariana. Seu semblante relaxou um pouco. "Bom dia", respondeu ele com uma leve inclinação de cabeça. Houve um momento de silêncio, em que nenhum dos dois sabia exatamente como continuar. Mariana, sentindo-se desconfortável, começou a se mover para recolher os materiais de limpeza. "Mariana", chamou Eduardo, interrompendo seus movimentos. Ela parou, olhando para ele. "Posso fazer uma pergunta?" "Claro." "Senhor, esse medalhão..."
Você já tentou descobrir de onde ele veio, ou quem pode ter dado isso a você? Perguntou ele, apontando discretamente para o objeto pendurado no pescoço dela. Mariana levou a mão ao medalhão, como sempre fazia quando falava sobre ele. Não, sempre foi só algo que eu tinha, que, quando eu era criança, no orfanato, os outros diziam que devia ter sido deixado comigo por quem me abandonou, mas eu nunca soube quem foi. É a única coisa que tenho do meu passado. Eduardo escutou atentamente, absorvendo cada palavra. Ele sentiu um peso na garganta ao perceber que o medalhão era, provavelmente, o mesmo que ele havia dado a Isabela tantos anos atrás. Mas não era a hora de dizer isso. Ele precisava de mais certezas antes de fazer qualquer revelação. Posso ver mais de perto. Arriscou. Mariana hesitou, mas retirou o medalhão e o entregou a ele. Eduardo segurou o objeto com cuidado, quase com reverência. Seus olhos examinaram os detalhes, e ele sentiu o coração disparar ao encontrar as iniciais gravadas na parte de trás. E M em I, Eduardo Moreira e Isabela. Era como se o ar tivesse sido sugado da sala. Ele precisou de um esforço consciente para controlar suas emoções antes de devolver o medalhão a Mariana. Obrigado, disse ele, com a voz um pouco mais rouca do que pretendia. É um objeto muito especial. Deve significar algo importante. Eu espero que sim, respondeu Mariana, um pouco confusa pela reação dele, mas sem pressioná-lo. Mais tarde, Eduardo se reuniu com Marcelo em sua suíte. Ele colocou o medalhão sobre a mesa entre eles e apontou para as iniciais. É o mesmo, não tenho dúvida, disse ele. Esse medalhão é o que eu dei a Isabela antes do acidente. Marcelo olhou para o objeto surpreso. O senhor tem certeza? Tenho. Agora precisamos descobrir como ele chegou até Mariana, se ela foi encontrada com isso. Então há uma conexão. Marcelo assentiu, já anotando o próximo passo. Vou buscar mais informações sobre o orfanato e quem a encontrou. Talvez isso nos leve a algum registro útil. Enquanto isso, Mariana confidenciava sua inquietação a Joana durante o intervalo. Esse homem, Eduardo, ele me perguntou sobre o medalhão, disse ela, olhando para o café na mesa. E quando eu mostrei para ele, parecia que ele conhecia. Joana arqueou uma sobrancelha. Tá dizendo que ele reconheceu o medalhão. Eu não sei, mas ele ficou estranho. Parecia emocionado. É difícil de explicar. Mariana, isso não é normal. Se ele tá tão interessado assim, você devia perguntar o que ele sabe. Esse medalhão pode ser mais importante do que você imagina. Mariana assentiu lentamente. Ela nunca havia dado muita atenção ao medalhão, mas agora, pela primeira vez, começou a se perguntar se aquilo poderia mesmo conter respostas sobre o passado que ela nunca teve. No final da tarde, Eduardo decidiu que era hora de ser mais direto. Ele encontrou Mariana no corredor próximo ao restaurante, organizando toalhas de mesa para um evento. Mariana, posso falar com você um instante? Perguntou ele. Ela assentiu, largando o que fazia. Claro, senhor. Eu sei que pode parecer estranho, mas o seu medalhão, eu tenho quase certeza de que já vi algo igual antes. Começou ele, escolhendo suas palavras com cuidado. Na verdade, acho que ele pode ter pertencido a alguém que foi muito importante para mim. Mariana arregalou os olhos. Como assim? O senhor acha que sabe de onde ele veio? Talvez, disse Eduardo. Mas para ter certeza, eu precisaria saber mais sobre como você o encontrou. Você se lembra de alguma coisa sobre quem te deixou no orfanato? Mariana balançou a cabeça. Não. Sempre disseram que fui deixada na porta da igreja, enrolada em um cobertor. O medalhão estava comigo, mas era só isso. Não havia nenhum bilhete. Nada. Eduardo respirou fundo. Aquilo apenas confirmava sua suspeita. O medalhão havia sido deixado com ela. Mas por quem? Se Isabela tivesse sobrevivido ao acidente, teria sido ela quem abandonou Mariana. E por quê? Eu acho que preciso de um tempo para processar isso, disse Mariana, visivelmente confusa e um pouco assustada com a possibilidade de algo tão grande estar relacionado a ela. Eduardo assentiu, compreendendo sua hesitação. Eu entendo, e não quero te assustar, mas se você estiver disposta, podemos tentar descobrir mais sobre isso juntos. Mariana hesitou por um momento antes de concordar. Eu também quero respostas. Não sei muito sobre o meu passado, mas se isso pode me ajudar a entender de onde eu vim,
Então eu topo. Eduardo sentiu uma onda de alívio e determinação. Agora ele tinha a parceria dela. Juntos, talvez pudessem finalmente desvendar a verdade. A noite caiu sobre o hotel sol nascente. Mas para Eduardo e Mariana, o descanso parecia impossível. Ambos estavam presos em pensamentos sobre as possíveis conexões entre o medalhão, o passado de Mariana e as memórias de Isabela. Eduardo, de um lado, sentia que estava mais perto da verdade do que nunca, mas também temia o que poderia descobrir. Mariana, por outro lado, começava a questionar sua própria identidade de uma maneira que nunca havia feito antes. Na manhã seguinte, Eduardo e Mariana se encontraram em um dos lounges do hotel. Era um lugar discreto, com grandes janelas que deixavam a luz natural iluminar o ambiente. Eduardo, sempre elegante em seu terno impecável, parecia menos formal do que o habitual. Mariana, vestindo o uniforme do hotel, estava visivelmente nervosa. "Mariana", começou Eduardo, com um tom mais suave do que o habitual. "Eu sei que isso tudo deve parecer confuso, mas quero que saiba que meu único objetivo é encontrar respostas. E se estivermos certos, essas respostas podem ser importantes para você também." Mariana assentiu. "Eu entendo, senhor. Só é muita coisa para processar. Eu nunca pensei que esse medalhão pudesse ser mais do que uma lembrança. Às vezes, objetos simples guardam as histórias mais profundas", respondeu Eduardo. "E acredito que esse é o caso aqui." Marcelo chegou logo depois, carregando um envelope em mãos. Ele parecia um pouco ofegante, como se tivesse corrido para entregar a notícia. "Senhor, consegui informações adicionais sobre o orfanato onde Mariana cresceu", anunciou ele. "E o que descobriu?" Eduardo perguntou, ansioso. Marcelo abriu o envelope e tirou algumas folhas impressas. "Os registros confirmam que Mariana foi encontrada em uma igreja no interior de São Paulo. Um padre a trouxe para o orfanato, mas não havia nenhuma documentação sobre quem a deixou lá. No entanto, há algo interessante. O padre relatou que a mulher que deixou Mariana parecia estar ferida e apressada, mas ele nunca conseguiu identificar quem era." Eduardo sentiu um aperto no peito. Seria possível que Isabela tivesse sobrevivido ao acidente. Encontrado Mariana e, por algum motivo, decidido deixá-la naquela igreja, a ideia parecia ao mesmo tempo esperançosa e aterrorizante. "Há mais alguma coisa?" Eduardo perguntou. Marcelo hesitou antes de continuar. O orfanato também guardou o cobertor em que Mariana foi encontrada. É um tecido simples. Mas há um detalhe. As iniciais IM estão bordadas discretamente em um dos cantos. Mariana olhou para ele, surpresa. "Você está dizendo que isso também pode ter sido da minha mãe?" Eduardo fechou os olhos por um momento, tentando controlar as emoções. Não havia mais como negar que as pistas estavam se alinhando de forma assustadora. "Parece que tudo está conectado", disse ele, finalmente. "Mas ainda há muitas perguntas sem respostas." Mais tarde, naquele dia, Mariana se pegou sozinha em um dos salões de limpeza, segurando o medalhão em suas mãos. Ela o girava entre os dedos, tentando se lembrar de algo, qualquer coisa que pudesse dar uma pista sobre sua origem. De repente, flashes começaram a surgir em sua mente. Imagens desconexas de alguém segurando-a, um rosto que parecia familiar, mas que ela não conseguia identificar. A sensação foi tão forte que Mariana teve que se apoiar no carrinho de limpeza para não perder o equilíbrio quando as imagens desapareceram. Ela ficou ali, respirando fundo e tentando processar o que acabara de acontecer. Enquanto isso, Eduardo estava em sua suíte, examinando os documentos que Marcelo havia conseguido. Ele passava os dedos pelas páginas, como se tentasse encontrar algo que havia perdido, mas o que realmente o incomodava era a pergunta que não queria calar. Se Isabela sobreviveu, por que ela nunca voltou para ele? Eduardo se levantou e foi até a varanda. O vento fresco das montanhas parecia trazer um pouco de clareza à sua mente. Ele sabia que a próxima etapa era descobrir quem, além de Isabela, poderia estar envolvido nesse mistério. Talvez alguém na vila mencionada nos registros pudesse fornecer mais respostas. No fim do dia, Eduardo decidiu que era hora de compartilhar suas suspeitas com Mariana. Ele a encontrou no refeitório dos funcionários, onde ela estava terminando seu turno. "Mariana, podemos conversar?" perguntou ele gentilmente. Ela assentiu,
seguindo-o para um canto mais reservado. Eduardo hesitou por um momento antes de falar. Acho que há uma possibilidade real de que sua mãe seja alguém que eu conheci, disse ele, tentando medir as palavras. Mariana piscou, surpresa. Como assim? O senhor acha que conhece a minha mãe? Eduardo respirou fundo. Há muitos anos, eu perdi alguém muito importante para mim. E pelo que estamos descobrindo, há uma chance de que essa pessoa seja sua mãe. Não posso afirmar nada ainda, mas tudo está apontando nessa direção. Mariana ficou em silêncio, tentando processar o que ele havia acabado de dizer. Era muita informação, e ela não sabia como reagir, mas no fundo, sentiu uma pontada de esperança. Talvez, pela primeira vez em sua vida, ela pudesse descobrir quem realmente era. Eu quero ajudar a descobrir a verdade, disse ela finalmente. Se existe a chance de isso ser verdade, eu quero saber. Eduardo assentiu, sentindo uma onda de alívio. Vamos descobrir juntos. Naquela noite, enquanto Mariana dormia, Eduardo começou a planejar os próximos passos. Ele sabia que a única maneira de desvendar o mistério seria ir até a vila onde o cobertor foi encontrado originalmente, mas ao mesmo tempo, ele não conseguia afastar o medo do que poderia descobrir. E se ele estivesse errado? E se Isabela nunca tivesse sobrevivido? Mas olhando para o medalhão sobre a mesa, Eduardo sabia que não podia desistir agora. Ele estava mais perto da verdade do que nunca. A manhã começou fria em Campos do Jordão, e o céu nublado dava um ar ainda mais melancólico ao Hotel Sol Nascente. Eduardo estava decidido a levar sua busca ao próximo nível. Após analisar todas as pistas, ele sabia que o próximo destino era a pequena vila onde o cobertor de Mariana havia sido identificado. Com a permissão de Mariana e o apoio de Marcelo, ele organizou uma viagem para investigar o local. Mariana, ansiosa e nervosa, encontrava-se dividida. Por um lado, ela desejava respostas sobre seu passado, mas por outro, temia o que poderia descobrir. Durante o caminho até a vila, os pensamentos se acumulavam como uma tempestade. Eduardo percebeu sua inquietação e tentou tranquilizá-la. Sei que isso é muita coisa, Mariana, mas você tem sido muito corajosa, disse ele, olhando de relance para ela no banco do carona. Não importa o que descobrirmos, o mais importante é que você finalmente terá respostas. Mariana assentiu, mas não respondeu de imediato. Em vez disso, manteve os olhos fixos na paisagem que passava pela janela. As árvores densas e o cheiro fresco de terra molhada faziam com que ela sentisse uma estranha conexão com o lugar. Como se algo nela já pertencesse àquele ambiente, chegaram à vila no início da tarde. Era um lugar modesto, com ruas de paralelepípedos, casas antigas de tijolos aparentes e um pequeno comércio que parecia ser o ponto central da comunidade. Eduardo estacionou o carro em frente a uma igreja local. Um prédio simples, mas acolhedor, que dominava a praça principal. Assim que entraram na igreja, foram recebidos por um padre idoso, que imediatamente reconheceu o nome mencionado por Marcelo em sua pesquisa. Ah, sim, lembro-me da criança deixada aqui há muitos anos, disse o padre, com a voz cansada, mas gentil. Foi um caso muito peculiar. A mulher que a deixou parecia desesperada, quase sem forças para falar. Apenas me entregou o bebê, junto com um cobertor e um medalhão, e partiu. Nunca mais a vi. Eduardo sentiu um aperto no peito. Ele respirou fundo antes de perguntar: o senhor consegue se lembrar de algo mais? Qualquer detalhe que possa nos ajudar a identificar essa mulher? O padre franziu o senho. Pensativo, lembro-me de que ela parecia ferida. Havia marcas de sangue em sua roupa, mas ela recusou ajuda. Disse que precisava ir embora antes que alguém a encontrasse. Na época, eu não compreendi, mas hoje acho que ela estava fugindo de algo. Mariana, que até então escutava em silêncio, finalmente encontrou sua voz. O senhor acredita que ela era minha mãe? Não posso afirmar com certeza, minha filha, respondeu o padre. Mas, pelo que vejo, você guarda semelhanças com ela, a mesma intensidade nos olhos. Após a conversa na igreja, o grupo foi até a casa de uma senhora idosa que, segundo o padre, poderia ter mais informações. Dona Marta, como era conhecida, era uma das moradoras mais antigas da vila e, na época, tinha ajudado o padre com o bebê. Ao abrir a porta, Marta olhou para Mariana com uma expressão de surpresa. Meu Deus do céu!
Você é a cara da moça que deixou o bebê naquela igreja. Não há dúvida. Mariana sentiu um calafrio percorrer seu corpo. A senhora tem certeza? Absoluta. Eu ajudei a cuidar de você por algumas horas, até que o padre decidisse levá-la ao orfanato, respondeu Marta, com os olhos brilhando de emoção. A mulher que te deixou, ela estava tão assustada, mas eu nunca vou esquecer o que ela me disse. E o que foi que ela disse? Perguntou Eduardo. Com urgência, Dona Marta fez uma pausa antes de responder, como se tentasse se lembrar das palavras exatas. Ela disse: cuide dela. Não deixem que eles a encontrem. As palavras pairaram no ar, deixando um clima pesado na pequena sala de Dona Marta. Eduardo trocou um olhar significativo com Mariana. Aquela frase, apesar de simples, carregava uma implicação perigosa. Quem seriam eles? E por que a mãe de Mariana estava tão desesperada para proteger a criança? Antes de irem embora, Marta acrescentou mais uma peça ao quebra-cabeça. Depois que a mulher foi embora, ouvi dizer que alguém a viu pela última vez perto de uma cabana na floresta. Não muito longe daqui. É um lugar isolado, mas talvez vocês encontrem algo lá. Eduardo e Mariana decidiram seguir a pista imediatamente, com Marcelo os acompanhando para dar suporte. A cabana ficava em uma área densa da floresta, acessível apenas por uma trilha estreita. O caminho era silencioso, exceto pelo som das folhas secas sob seus passos e o canto distante de pássaros. Mariana sentia seu coração bater mais rápido a cada passo. Quando chegaram à cabana, encontraram um lugar em ruínas. A madeira estava apodrecida, as janelas quebradas e a porta, pendendo de uma das dobradiças, apesar de estar abandonada há anos. Havia algo naquele lugar que parecia carregar histórias não ditas. Dentro, o ambiente era simples, uma mesa velha, algumas cadeiras quebradas e um colchão desgastado no canto. Eduardo começou a vasculhar cuidadosamente o local, enquanto Mariana observava tudo com uma estranha familiaridade. Venha aqui, chamou Eduardo, apontando para uma parede onde um pedaço de tecido estava preso por um prego enferrujado. Ele puxou o tecido e revelou algo que fez o coração de Mariana parar por um instante. Era uma foto, desgastada pelo tempo, mas ainda visível. Mostrava uma mulher segurando um bebê. Mariana reconheceu imediatamente o medalhão no pescoço da criança. Era ela. Eduardo segurou a foto nas mãos, examinando cada detalhe. O rosto da mulher era inconfundível. Isabela. Não havia dúvidas de que ela havia sobrevivido ao acidente. As perguntas agora eram outras. O que aconteceu com ela depois disso? Por que ela nunca voltou para ele? E por que deixou Mariana ali? Mariana, por sua vez, sentia uma mistura de emoções. Pela primeira vez, tinha uma pista concreta de sua mãe, mas ao mesmo tempo, o vazio de não saber o que aconteceu com ela só crescia. Estamos mais perto da verdade, disse Eduardo com firmeza. Mas isso é só o começo. Ainda há muito que precisamos descobrir. Mariana assentiu. Segurando a foto como se fosse o objeto mais precioso que já havia tocado, o retorno ao hotel Sol Nascente foi silencioso. Mariana segurava a foto encontrada na cabana, como se ela fosse a chave para um portal do passado. Eduardo, ao volante, mantinha os olhos fixos na estrada, mas sua mente estava tomada por memórias e perguntas. O que aconteceu com Isabela após o acidente? Por que ela nunca voltou? E mais importante, onde ela estava agora, já no hotel? Mariana foi para seu quarto, ainda processando tudo o que havia descoberto. Ela colocou a foto sobre a pequena mesa ao lado de sua cama e ficou encarando o rosto da mulher que parecia tão familiar, mas que também era uma completa estranha. Seria mesmo sua mãe. A ideia de que aquela mulher havia lutado para protegê-la e desaparecido logo depois era um peso difícil de carregar. Enquanto isso, Eduardo estava em sua suíte, conversando com Marcelo. O assistente havia feito mais algumas investigações durante o retorno à vila e parecia ter informações importantes. Senhor, enquanto você e Mariana estavam na cabana, eu consegui acesso aos registros antigos de funcionários do hotel, disse Marcelo, mostrando a tela do tablet. Encontrei algo que pode ser relevante. Eduardo estreitou os olhos. O que você encontrou? Há uma funcionária aqui que começou a trabalhar no hotel há cerca de 10 anos. Ela se inscreveu com um nome falso, mas os dados que conseguimos cruzar indicam que ela pode ser a mulher que estamos procurando. O coração de Eduardo disparou. Ele se inclinou para mais perto da tela. Quem é ela?
Marcelo hesitou antes de responder. Ela é a chefe de cozinha do hotel. Atualmente atende pelo nome de Helena. Eduardo ficou em silêncio, processando a informação. Se Helena era, na verdade, Isabela, isso explicaria muita coisa, mas também trazia novas perguntas. Por que ela estava ali, escondida sob outro nome? E por que nunca tentou fazer contato? Na manhã seguinte, Eduardo decidiu agir. Ele desceu até o restaurante do hotel, onde Helena estava supervisionando a equipe. Assim que ele entrou na cozinha, ela levantou os olhos, e por um breve momento, algo indescritível passou pelo rosto dela. Eduardo parou, sentindo um misto de esperança e nervosismo. "Você é a Helena?", perguntou ele, tentando controlar a emoção na voz. A mulher assentiu, limpando as mãos no avental. "Sim, sou eu. Posso ajudá-lo, senhor." Eduardo a olhou fixamente, procurando algum traço familiar. Havia algo nos olhos dela, algo que parecia pertencer ao passado que ele tanto tentava entender. "Eu gostaria de conversar com você, se possível", disse ele, apontando para uma área mais reservada da cozinha. Helena hesitou, mas concordou. Quando ficaram sozinhos, Eduardo foi direto ao ponto. "Helena, você já ouviu o nome Isabela?" Helena congelou. Seus olhos, antes calmos, mostraram uma ponta de pânico. Ela deu um passo para trás, como se quisesse fugir da conversa. "Eu não sei do que você está falando", disse ela. Rapidamente, Eduardo respirou fundo. Ele sabia que precisava ser paciente. "Por favor, eu não estou aqui para te prejudicar. Só quero entender. Há muitos anos, eu perdi alguém que era tudo para mim. E eu acredito que essa pessoa pode ser você." Helena ficou em silêncio, evitando olhar diretamente para ele. As mãos dela tremiam levemente, e Eduardo sabia que estava perto de uma revelação importante. Naquele momento, Mariana entrou na cozinha, procurando por Eduardo. Quando ela viu Helena, algo estranho aconteceu. Um sentimento inexplicável tomou conta dela, como se ela conhecesse aquela mulher de algum lugar. Embora fosse a primeira vez que a via, Mariana parou ao lado de Eduardo sem dizer nada, mas sua presença pareceu desencadear algo em Helena. A chefe olhou para Mariana e seus olhos se encheram de lágrimas. Você é minha filha." A voz saiu trêmula, como se cada palavra fosse um esforço monumental. Mariana ficou paralisada. "Minha filha?", repetiu ela, como se não tivesse certeza de que havia ouvido corretamente. Helena começou a chorar, cobrindo o rosto com as mãos. Eduardo sentiu uma onda de emoção ao ver aquela cena, mas sabia que precisava de respostas. "Helena ou Isabela, por favor, nos diga o que aconteceu", pediu ele, com a voz cheia de urgência. Helena respirou fundo e começou a falar, embora sua voz ainda tremesse. Meu nome verdadeiro é Isabela. Eu sobrevivi ao acidente, mas perdi completamente a memória por anos. Fui acolhida por uma família em uma vila próxima, mas nunca consegui lembrar quem eu era ou de onde vim. Até hoje, minhas memórias são apenas flashes desconexos." Ela olhou para Mariana novamente, como se quisesse gravar cada detalhe de seu rosto. "Quando eu recuperei parte das minhas memórias, era tarde demais. Eu estava grávida de você quando tudo aconteceu, mas não sabia como te proteger. Tive que deixá-la no orfanato porque havia pessoas procurando por mim. Pessoas perigosas." Eduardo sentiu o chão sumir sob seus pés. "Então, você sabia que Mariana era nossa filha?" Isabela assentiu, soluçando. "Eu sabia, mas não sabia como voltar. Quando recuperei parte da minha memória, descobri que já haviam te procurado. Eu não queria te colocar em perigo." "Eduardo?", Mariana, ainda processando tudo, deu um passo à frente. "Você é mesmo minha mãe?" Sua voz saiu baixa, quase como um sussurro. Isabela assentiu, estendendo a mão para ela. "Sim, minha filha, e eu sinto muito por ter te deixado." Mariana hesitou por um momento antes de abraçar Isabela. Foi um abraço cheio de emoção. Dor e alívio, Eduardo. Observando a cena, sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Depois de tantos anos, finalmente tinha as respostas que procurava, mas o peso do tempo perdido era inegável. A cozinha do Hotel Sol Nascente havia se transformado em um reduto de emoções conflitantes. Após o abraço que parecia reunir décadas de saudade entre Isabela e Mariana, o silêncio tomou conta do ambiente. Eduardo, ainda processando a magnitude do momento,
Deu um passo à frente, seus olhos fixos em Isabela. Por que, Isabela? Perguntou ele, sua voz carregada de dor e alívio. Por que você nunca tentou me encontrar? Por que você deixou Mariana para trás? Isabela, ainda segurando as mãos de Mariana, ergueu o olhar para Eduardo. Eu nunca quis deixar nenhum de vocês. Começou, com a voz entrecortada pela emoção. Depois do acidente, perdi a memória completamente. Quando acordei, não sabia quem eu era ou de onde vinha. A família que me encontrou tentou me ajudar, mas não havia nada. Era como se minha vida anterior tivesse desaparecido. Eduardo assentiu lentamente, absorvendo cada palavra. Isabela continuou, agora voltando os olhos para Mariana. Foi só depois de algum tempo que comecei a ter flashes, pequenas lembranças que não faziam sentido, o acidente, o medo, e depois, você. Ela tocou o rosto de Mariana com delicadeza. Lembro-me de segurar você nos braços, mas não conseguia entender quem eu era ou quem você era. Tudo o que sabia era que precisava protegê-la. Mariana olhava para ela com um misto de alívio e dor. Mas por que me deixou no orfanato? Perguntou, com a voz tremendo. Por que não ficou comigo? Isabela respirou fundo, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Eu estava sendo seguida, Mariana. Não sei exatamente por quem, mas tinha certeza de que estavam atrás de mim por algo que eu não lembrava. Minha única opção foi te deixar naquele orfanato, porque sabia que você estaria mais segura lá do que comigo. Eduardo passou as mãos pelo rosto, tentando organizar seus pensamentos. E como você veio parar aqui, no hotel? Ele olhou para ela, buscando algum sentido em toda aquela história. Isabela baixou os olhos. Depois que deixei Mariana, continuei vagando de vila em vila, tentando evitar que me encontrassem. Com o tempo, consegui um trabalho simples em uma cozinha, e isso virou minha vida. Quando recuperei um pouco mais da minha memória, ainda era tarde demais para voltar. Eu achei que nunca conseguiria encontrá-los novamente. Trabalhar neste hotel foi uma forma de me esconder, mas também de me sentir conectada a algo maior, algo que eu não conseguia explicar. Mariana olhou para Eduardo, ainda confusa. E você sabia que ela estava aqui o tempo todo? Eduardo balançou a cabeça, claramente abalado. Não, Mariana. Eu vim aqui por acaso, para uma conferência. Mas quando vi você, foi como se o passado tivesse voltado para me confrontar. A semelhança com Isabela, o medalhão, tudo começou a fazer sentido. Isabela ergueu os olhos para Eduardo, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu nunca quis deixar você, Eduardo. Eu nunca quis deixar nossa filha. Mas tudo aconteceu tão rápido, e eu estava tão perdida. Eduardo sentiu o coração apertar ao ouvir aquelas palavras. Ele sabia que o tempo perdido nunca poderia ser recuperado, mas naquele momento, decidiu que o mais importante era reconstruir o que restava. Mariana, tentando processar tudo, tocou o medalhão em seu pescoço. Eu sempre me perguntei de onde isso veio. Agora sei que era a única coisa que me ligava a vocês. Isabela olhou para o medalhão com ternura. Esse foi o presente mais especial que Eduardo me deu. Eu deixei com você porque sabia que ele te encontraria um dia, mesmo que eu não pudesse. Aquelas palavras pesaram no ar. E Eduardo se aproximou, colocando a mão sobre o ombro de Mariana. Você é nossa filha, Mariana. Sempre foi. E agora, temos a chance de ser uma família novamente. Mariana olhou para os dois, lutando contra as lágrimas. Eu esperei por tanto tempo para entender quem eu era, e agora eu finalmente sei. O momento foi interrompido pelo som de uma batida na porta da cozinha. Era Marcelo, que trazia uma expressão séria. Senhor, desculpe interromper, mas acho que há algo que o senhor precisa saber, disse ele, entregando a Eduardo um envelope. Consegui mais informações sobre as pessoas que estavam atrás de Isabela. Eduardo abriu o envelope e examinou os documentos. Sua expressão ficou tensa. Isso não pode ser verdade, murmurou ele. Mariana e Isabela o olharam, preocupadas. O que foi? Perguntou Mariana. Eduardo olhou para Isabela. As pessoas que estavam te perseguindo eram ligadas ao meu antigo sócio. Ele estava envolvido em negócios ilícitos e, pelo que parece, achava que você sabia demais. Foi por isso que você precisou fugir. Isabela arregalou os olhos. Eu não fazia ideia. Apenas sabia que estava em perigo. Eduardo fechou os olhos, sentindo o peso da culpa. Se eu soubesse, teria te protegido.
Teria feito qualquer coisa para impedir que isso acontecesse. Isabela colocou a mão sobre a dele. Você não poderia saber, Eduardo. Tudo isso foi maior do que nós. Apesar do choque das revelações, o momento também trouxe uma sensação de alívio. Pela primeira vez em décadas, Eduardo, Isabela e Mariana estavam juntos, enfrentando a verdade como uma família. Ainda havia feridas para curar e histórias a reconstruir. Mas o primeiro passo havia sido dado. Estamos juntos agora, disse Eduardo com firmeza. E nada vai nos separar novamente. Mariana assentiu, segurando as mãos de seus pais. Eu esperei a vida inteira para encontrar vocês. Não vou deixar nada nos afastar. Isabela sorriu. Suas lágrimas agora eram de alívio. Nós vamos superar tudo isso, juntos. A reunião entre Eduardo, Isabela e Mariana trouxe um misto de alívio e tristeza, apesar de finalmente estarem juntos. As décadas perdidas ecoavam em cada conversa, em cada silêncio. Naquela noite, na suíte de Eduardo, os três sentaram-se para discutir o que fariam a seguir. Mariana, ainda processando as revelações, era quem parecia mais inquieta. Vocês acham que essas pessoas, os homens que perseguiam minha mãe, ainda podem estar atrás dela? Perguntou Mariana, quebrando o silêncio que pairava no ar. Eduardo trocou um olhar com Isabela antes de responder. É difícil dizer. Meu antigo sócio foi preso há muitos anos, mas ele tinha contatos poderosos. Talvez não seja mais uma ameaça, mas não podemos ignorar a possibilidade. Isabela abaixou a cabeça, claramente preocupada. Eu não quero que vocês se arrisquem por minha causa. Já perdi tanto. Não suportaria ver vocês em perigo. Isso não é mais só sobre você. Isabela, disse Eduardo com firmeza. Agora que sabemos a verdade, farei tudo o que estiver ao meu alcance para proteger você e Mariana. Na manhã seguinte, Mariana decidiu sair do hotel por algumas horas para espairecer. As informações recentes ainda pesavam em sua mente, e ela precisava de tempo para organizar seus pensamentos. Caminhou pelos arredores do hotel, sentindo o vento frio das montanhas em seu rosto, e se perdeu em reflexões sobre sua nova realidade. Desde que se entendia por gente, Mariana sempre se sentiu desconectada do mundo ao seu redor. Crescer em um orfanato foi uma experiência solitária, mesmo com o apoio de outras crianças e funcionários. Ela sempre se perguntou quem eram seus pais e por que haviam desaparecido. Agora, sabendo a verdade, sentia uma mistura de gratidão e angústia. Gratidão por finalmente conhecer suas origens, mas angústia pelo tempo que nunca seria recuperado. Enquanto caminhava, ela tocou o medalhão em seu pescoço. Era estranho pensar que aquele pequeno objeto havia sido o elo que a conectou aos pais durante todos esses anos. Agora, mais do que nunca, ela entendia o valor simbólico do presente que Eduardo deu a Isabela. No hotel, Eduardo e Isabela tentavam ajustar-se à nova dinâmica. Era como se um capítulo antigo de suas vidas tivesse sido reaberto. Trazendo tanto dor quanto esperança, Isabela, apesar de aliviada por finalmente contar sua história, ainda carregava o peso do que havia acontecido. Você acha que pode me perdoar? Perguntou ela, olhando para Eduardo. Por ter desaparecido, por não ter lutado para encontrar você. Eduardo respirou fundo antes de responder. Isabela, você não teve escolha. Você fez o que achou que era certo para proteger Mariana. Não há nada a perdoar. Isabela sorriu levemente, mas seus olhos ainda estavam carregados de culpa. Mesmo assim, sinto que te falhei. Falhamos um ao outro, disse Eduardo suavemente. Mas o importante agora é que estamos aqui. Temos a chance de reconstruir o que foi perdido. Quando Mariana voltou ao hotel, encontrou os pais na suíte de Eduardo. Havia um clima mais leve entre eles, mas ainda era possível sentir a tensão subjacente. Eduardo sugeriu que os três saíssem para jantar juntos naquela noite, como forma de iniciar um novo capítulo de suas vidas. Talvez devêssemos celebrar o fato de estarmos juntos novamente, disse ele, tentando trazer um pouco de alegria ao momento. Mariana concordou, embora ainda estivesse reservada. Isabela, por outro lado, parecia hesitante. Não sei se estou pronta para isso, disse ela. Ainda parece tão surreal. Não precisamos apressar nada, respondeu Eduardo. Mas também não podemos deixar que o medo nos controle. Mais tarde,
Durante o jantar no restaurante do hotel, os três começaram a compartilhar histórias de suas vidas separadas. Eduardo falou sobre os anos que passou tentando superar a perda de Isabela e sobre como sua carreira se tornou uma maneira de preencher o vazio. Isabela contou sobre sua vida simples nas vilas por onde passou, trabalhando em cozinhas para sobreviver e tentando juntar os pedaços de sua memória. Mariana, por sua vez, falou sobre sua infância no orfanato. Ela contou sobre as dificuldades, mas também sobre os momentos de alegria que encontrou com as outras crianças. Apesar de tudo, ela nunca deixou de sonhar com o dia em que descobriria a verdade sobre sua família. Eu costumava imaginar que meus pais eram pessoas incríveis, disse ela, sorrindo levemente. E agora vejo que estava certa. Eduardo e Isabela trocaram um olhar emocionado, sentindo o peso das palavras de Mariana. Apesar de todo o sofrimento, havia um sentimento de esperança crescendo entre eles. No final da noite, de volta à suíte, Eduardo propôs um novo plano. Precisamos encontrar uma maneira de proteger vocês duas e encerrar esse capítulo de nossas vidas de uma vez por todas. Quero garantir que ninguém mais possa nos separar. Isabela assentiu, mas Mariana parecia cautelosa. E se ainda houver alguém nos observando, não podemos simplesmente ignorar essa possibilidade. Não vamos ignorar, respondeu Eduardo. Marcelo está trabalhando para garantir que todas as pontas soltas sejam amarradas. Se houver algo ou alguém ainda representando uma ameaça, vamos descobrir. Enquanto todos se preparavam para dormir, cada um em seu quarto, as emoções estavam à flor da pele. Mariana se deitou, segurando a foto encontrada na cabana, enquanto pensava no quanto sua vida havia mudado em tão pouco tempo. Isabela, em seu quarto, olhava pela janela, refletindo sobre os sacrifícios que fez e o que ainda precisaria fazer para manter sua filha segura. Eduardo, por sua vez, sentia o peso da responsabilidade. Ele sabia que ainda havia muito a ser feito para garantir a segurança de sua família, mas pela primeira vez em anos, sentia que havia esperança. O passado não podia ser recuperado, mas o futuro ainda estava em suas mãos. O amanhecer trouxe um brilho dourado para o Hotel Sol Nascente. Mas dentro da suíte de Eduardo, o clima ainda era tenso. Ele, Isabela e Mariana estavam sentados ao redor da mesa, analisando os documentos mais recentes trazidos por Marcelo. As informações confirmavam que os responsáveis por perseguir Isabela estavam, de fato, ligados ao antigo sócio de Eduardo. Embora o homem estivesse preso, seus contatos ainda poderiam representar uma ameaça. Precisamos tomar cuidado, disse Eduardo, rompendo o silêncio. Não podemos arriscar. Quero garantir que vocês duas estejam seguras, não importa o que aconteça. Isabela assentiu, mas Mariana parecia inquieta. Eu entendo o perigo, mas sinto que não podemos viver com medo para sempre. Nós finalmente estamos juntos. Isso tem que significar alguma coisa. E significa, respondeu Eduardo, olhando diretamente para ela. Mas proteger você e sua mãe é minha prioridade agora, e farei o que for necessário para isso. Enquanto Eduardo e Marcelo discutiam maneiras de reforçar a segurança, Isabela aproveitou um momento a sós com Mariana. As duas caminhavam pelos jardins do hotel, o cheiro de flores frescas pairando no ar. Eu ainda não consigo acreditar que estamos aqui, juntas, disse Isabela, com a voz carregada de emoção. Eu passei tanto tempo imaginando como você estaria agora. Olhando para você, vejo que se tornou uma mulher incrível. Mariana sorriu, mas havia uma ponta de tristeza em seus olhos. Eu sempre sonhei em conhecer minha mãe, em saber de onde eu vim, mas às vezes fico pensando, como teria sido se nunca tivéssemos nos separado? Isabela parou, segurando as mãos de Mariana. Eu também penso nisso, todos os dias, mas infelizmente o que aconteceu está fora do nosso controle. O que podemos fazer agora é aproveitar o tempo que temos. Mariana assentiu, sentindo-se reconfortada pelas palavras da mãe. Ainda assim, o peso do tempo perdido era difícil de ignorar. Mais tarde, naquela tarde, Eduardo chamou Mariana e Isabela para uma reunião. Ele tinha algo importante para compartilhar. Eu recebi os resultados do teste de DNA, disse ele, segurando um envelope. Embora não houvesse mais dúvidas sobre a relação entre eles, o documento era a confirmação que faltava. Eduardo abriu o envelope e leu em voz alta. Compatibilidade genética confirmada.
Mariana é sem dúvida nossa filha. Mariana olhou para os dois, sentindo uma onda de emoção. Embora já tivesse aceitado Isabela como sua mãe e Eduardo como seu pai, ouvir aquilo em voz alta trouxe um novo sentido de pertencimento. Eu já sabia disso aqui, disse ela, apontando para o coração. Mas ouvir essas palavras faz tudo parecer mais real. Eduardo sorriu, sua expressão suavizada por uma emoção rara. Agora temos a certeza que precisávamos. Somos uma família e ninguém pode mudar isso. Aquele momento trouxe um alívio coletivo, mas também abriu espaço para que falassem sobre o futuro. Eduardo, que sempre planejou cada detalhe de sua vida com precisão cirúrgica, parecia disposto a abrir mão de sua rotina para passar mais tempo com Isabela e Mariana. Eu estava pensando, talvez devêssemos ir embora do hotel por um tempo, ir para algum lugar onde possamos reconstruir nossa vida juntos, sugeriu ele. Isabela parecia surpresa. Você realmente faria isso? Deixar tudo para trás? Por vocês, sim, respondeu Eduardo. O que conquistei ao longo dos anos não significa nada comparado a estar com minha família. Mariana, emocionada, olhou para os pais. Eu só quero que estejamos juntos, onde quer que seja. Será o lugar certo. No entanto, a felicidade do momento foi interrompida quando Marcelo entrou na suíte apressado. Senhor, descobri algo importante, disse ele, entregando um novo relatório. Recebi informações de que alguém do círculo do seu antigo sócio está hospedado neste hotel. Eduardo franziu o senho. Você tem certeza? Sim, o nome dele é Roberto. Ele costumava ser o braço direito do seu antigo sócio. Acredito que ele ainda esteja procurando por Isabela. Isabela sentiu o sangue gelar. Então eles ainda estão atrás de mim. Eduardo levantou-se, decidido. Se ele está aqui, não podemos perder tempo. Marcelo, quero que você o identifique e informe a segurança do hotel. Não permitiremos que ele faça nada contra nós. Enquanto Marcelo agia, Eduardo decidiu ficar próximo de Isabela e Mariana. Ele sabia que Roberto provavelmente tentaria se aproximar ou descobrir algo sobre elas, mas estava determinado a impedir qualquer ameaça. Mais tarde naquela noite, Mariana encontrou Isabela sozinha em seu quarto. Ela parecia abalada, e Mariana sentou-se ao lado dela, segurando sua mão. Você está com medo, não está? Perguntou Mariana. Isabela suspirou, apertando os dedos de Mariana. Sim, eu só queria que tudo isso acabasse. Já passei tanto tempo fugindo. Não quero que isso afete você. Não importa o que aconteça, disse Mariana, com firmeza. Estamos juntas agora, e não vamos deixar ninguém nos separar. Isabela sorriu, enxugando uma lágrima. Você é tão forte, minha filha. Eu queria ter tido mais tempo para te ver crescer. Agora temos tempo, respondeu Mariana. E isso é tudo o que importa. Enquanto mãe e filha compartilhavam aquele momento. Eduardo estava em sua suíte, planejando os próximos passos. Ele sabia que, após tantas descobertas e ameaças, o mais importante era garantir a segurança de sua família. O tempo perdido não podia ser recuperado, mas ele faria tudo ao seu alcance para que o futuro fosse diferente, com Marcelo mantendo um olho atento em Roberto e a segurança do hotel em alerta. Eduardo sentia que estavam prontos para enfrentar qualquer obstáculo. Pela primeira vez em anos, ele tinha a esperança de que o amor e a união pudessem prevalecer. O dia amanheceu com um céu limpo e brilhante em Campos do Jordão, como se o próprio universo estivesse tentando trazer alívio à tensão que pairava sobre o Hotel Sol Nascente. Eduardo acordou cedo, decidido a encerrar de uma vez por todas as ameaças que rondavam sua família. Ele sabia que Roberto, o ex-braço direito de seu antigo sócio, representava o último vestígio do perigo que havia separado Isabela e Mariana dele. Após um café da manhã rápido, Eduardo reuniu Isabela, Mariana e Marcelo na suíte. Ele olhou para elas com seriedade, mas também com uma determinação tranquilizadora. Marcelo confirmou que Roberto está hospedado no hotel. Começou Eduardo. Ele tem vigiado os arredores, mas ainda não tentou nada. Isso nos dá uma vantagem. E o que faremos? Perguntou Isabela, sua voz marcada por anos de medo que ainda tentava superar. Já alertei a segurança do hotel, explicou Eduardo. Eles estão monitorando Roberto. Se ele tentar algo, será interceptado imediatamente. Enquanto isso,
Marcelo e eu estamos trabalhando em uma maneira de neutralizar qualquer ligação que ele ainda tenha com os antigos contatos de meu sócio. Mariana, sentada ao lado de Isabela, apertou a mão da mãe. Se precisar, estou disposta a ajudar. Eu não vou mais viver com medo. Isabela olhou para a filha com admiração e um toque de preocupação. Você já fez mais do que eu poderia imaginar, Mariana. Mas não quero que você se coloque em risco. Estamos todos juntos agora, respondeu Mariana, firme. E é assim que vamos enfrentar isso. Mais tarde, Marcelo voltou com notícias importantes. Ele havia conseguido acesso a informações que conectavam Roberto a outros ex-parceiros do sócio de Eduardo. Com esses dados em mãos, Eduardo decidiu agir de maneira estratégica. Marcelo, entre em contato com a polícia, ordenou Eduardo. Com essas provas, podemos garantir que Roberto não tenha mais espaço para agir. Quero que isso termine hoje. Marcelo assentiu e saiu para cumprir a tarefa. Enquanto isso, Eduardo permaneceu com Isabela e Mariana, tentando acalmá-las. Confio em Marcelo e na segurança do hotel, disse ele. Mas, se precisarmos, estamos preparados para qualquer coisa. No início da noite, o plano de Eduardo começou a dar frutos. Roberto foi abordado pela segurança do hotel e detido. Quando a polícia chegou, as evidências reunidas por Marcelo foram suficientes para prender o homem. O alívio foi imediato, mas Eduardo sabia que o impacto emocional da situação ainda seria sentido por sua família. Acabou, disse ele olhando para Isabela e Mariana. Finalmente estamos livres para seguir em frente. Isabela segurou a mão de Eduardo, seus olhos cheios de gratidão. Eu não sei como agradecer por tudo o que você fez, Eduardo. Você nunca desistiu de mim, nem de Mariana. Eu faria tudo de novo, respondeu ele, com sinceridade. Vocês são minha família, e isso é tudo o que importa. Na manhã seguinte, o clima estava diferente. Pela primeira vez, a tensão havia desaparecido, dando lugar a uma sensação de esperança e renovação. Eduardo convidou Isabela e Mariana para um café da manhã especial no restaurante do hotel. Era simples, mas marcava simbolicamente um novo começo para os três. Enquanto tomavam o café juntos, Eduardo olhou para as duas com um sorriso raro, mas genuíno. Eu estava pensando, começou ele. Talvez devêssemos deixar tudo isso para trás. Viver em um lugar tranquilo, onde possamos nos reconectar e construir novas memórias. Mariana sorriu. Eu adoraria isso. Acho que é exatamente o que precisamos. Isabela concordou, mas havia uma leve hesitação em seu olhar. Você estaria disposto a abandonar tudo, Eduardo. Sua carreira, sua vida de antes. Já deixei o mais importante escapar uma vez, respondeu ele com firmeza. Não vou cometer o mesmo erro de novo, com a decisão tomada. Começaram a fazer planos para o futuro. Eduardo propôs que se mudassem para uma casa em uma cidade tranquila, longe do barulho e das intrigas que os cercaram por tantos anos. Isabela, que sempre viveu de maneira simples, sentiu-se tocada pela ideia de finalmente ter um lar ao lado de sua família. Parece perfeito, disse ela, segurando a mão de Eduardo. É tudo o que eu sempre quis, mesmo quando não sabia que era possível. Mariana, emocionada, sorriu. Eu sempre sonhei em ter uma família, e agora que tenho vocês, não importa onde estejamos, contanto que estejamos juntos. Antes de partir, Eduardo organizou um último momento especial no hotel. Ele pediu a Marcelo que preparasse uma pequena cerimônia no jardim, onde ele, Isabela e Mariana poderiam reafirmar seu compromisso como família. Sob as árvores floridas, os três compartilharam palavras de amor, perdão e renovação. Não importa quanto tempo perdemos, disse Eduardo. Olhando para Isabela e Mariana, o que importa é o que faremos daqui para frente. Isabela sorriu, com os olhos marejados. Estamos começando algo novo, e dessa vez, nada nos separará. Mariana, segurando as mãos dos dois, completou. Somos uma família, e sempre seremos, com o pôr do sol iluminando o jardim. Os três abraçaram-se, prontos para deixar o passado para trás e abraçar o futuro. Era o fim de um capítulo marcado por dor e separação, mas o começo de uma história cheia de esperança e amor.